Oi, pessoal, estou de volta para mais uma aula para vocês do nosso curso de diretoria básica, tá? Como vocês sabem, eu já falei na primeira aula, meu nome é Karina e vamos lá, hoje a nossa aula vai ser quase um pouco parecida com a primeira, mas com outro tema. O tema de hoje é programação de clube. Então vamos lá, nós vamos falar sobre programação de clube. Por que um programa? Na realidade, essa é a maior necessidade de um clube de desbravadores. Alguns desbravadores, ao saírem para a reunião, ainda não sabem o que farão na mesma. Geralmente improvisam e terminam fazendo tudo sozinhos, sem a participação da diretoria. Um clube pode fracassar em seus objetivos. Então, quando a gente não tem um programa específico o que fazer, o clube pode não funcionar direito, não funcionar corretamente, tá? E ele pode fracassar. Por onde nós devemos começar? Primeiro, organizar um bom programa. Primeiramente, você deve responder algumas perguntas simples, como, por exemplo, por que realizar tal coisa? Qual o propósito? Qual o objetivo daquilo? Por que nós vamos realizar aquela atividade? O que isso vai agregar? O que isso vai te trazer de bom ou não? Como fazer? O método a ser usado. Se nós vamos usar um slide, se nós vamos fazer uma aula prática, se nós vamos ter aulas com uma outra pessoa, vamos trazer pessoas de fora, você vai ser alguém do clube mesmo. 3. Quando? Em qual data será realizado aquele programa? Quem? A equipe e as pessoas envolvidas na execução do programa. Quem que vai estar lá fazendo aquela aula? Quem vai passar uma especialidade? Quem vai fazer aquela determinada atividade? Com quem? Meios, finanças. Com quem nós vamos trabalhar, né? E o que? O evento, o programa, o trabalho a ser realizado. Onde? O local que será realizado o evento. O diretor deve delegar as funções a cada membro. Delegar é dividir responsabilidades e autoridade. É não ficar fazendo tudo sozinho, mas dar uma tarefa para cada pessoa da direção. Supervisionar é acompanhar o desenvolvimento do programa, avaliando se tudo está saindo conforme o planejamento e fazer as alterações que se fizerem necessárias. Então, vamos pensar. Um diretor, quando ele está supervisionando, ele não está fazendo a atividade, ele está apenas acompanhando o que foi delegado para aquela X pessoa da diretoria fazer. Então, tem muitos diretores e muitas pessoas que fazem tudo sozinho, que não envolvem todo mundo. Isso não é legal, porque acaba sobrecarregando e as outras pessoas acabam se tornando pessoas indispensáveis, quer dizer, dispensáveis. Acabam se tornando pessoas que não têm o que fazer muito. Então, eles ficam desmotivados, às vezes vão no clube só para ficar conversando. Então, é importante que cada pessoa tenha a sua tarefa determinada. Um clube de desbravador saudável é sustentado pelos seguintes pilares: classes, especialidades, cantinho da unidade, ordem unida, civismo, atividades espirituais e comunitárias e atividades campestres. Cada um deles é de extrema importância. Não adianta você ter um clube que funcione apenas classe e não tenha um cantinho da unidade para descontrair, que não faça ordem unida, que não tenha uma classe bíblica. E também não adianta você ter um clube apenas com classe bíblica e não fazer as especialidades, as classes, para que as crianças não tenham a investidura no final do ano. E também, de repente, você tem um clube apenas de brincadeiras e recreação. Recreação, cantinho da unidade, acampamento, só que você não faz o básico. A base, que são as classes, as especialidades, a classe bíblica. Então, assim, cada um tem a sua importância dentro de um clube. O
programa do Clube Desbravador é fixo, ou seja, essas atividades devem funcionar plenamente em todos os clubes. Nenhum desses pilares deve ser negligenciado. Antes de iniciarmos as atividades do dia, em nosso planejamento, devemos escolher o oficial do dia. O mesmo ficará responsável pelo cronograma das atividades e por acompanhar o tempo das mesmas, para que todas sejam cumpridas. Então, vamos lá. O que a gente quer dizer? Tem gente que acha, tem diretor ou diretor associado, ou secretário, que acha que não é importante você fazer classe. E outros clubes acham que não é importante ter uma classe bíblica. E um outro clube acha que não é importante você ter a recreação. Não, isso não é. Isso é importante. Então, o clube tem que funcionar com todos os seus pilares, para que todas as atividades e toda parte que faz, todo o que faz parte do desbravador, que é a parte física, mental e espiritual, seja trabalhada em todas as reuniões de maneira correta. Vamos lá nas classes. Todas as atividades estão relacionadas ao programa de classes regulares e classes avançadas, pois em cada requisito há um desenvolvimento de atividades espirituais, sociais, comunitárias, aprendizado de especialidades, organização e liderança, estudo da natureza, arte de acampar, entre outras. Então, dentro de uma classe, dentro da apostila de classe dos desbravadores, a gente tem tudo isso daqui. Então, se nós não fizermos uma classe, se nós não nos aprofundarmos nisso, não vai ser legal. Porque a criança, o desbravador, o juvenil, ele não vai entender, ele não vai conseguir aprender todos esses pilares, todos esses requisitos que é importante na vida de um desbravador. Então, claro que lá na frente vai ter um desbravador que vai ser ótimo em fazer nó. E vai ter outro desbravador que vai ser ótimo em fazer um sermão. E um outro que vai ser ótimo em fazer uma atividade comunitária. Então, assim, isso daí é de cada um. É o talento de cada um. Mas é importante que nós ensinemos e aprendemos todos os pilares, todas as atividades. Só que o que cada um vai desenvolver, isso do perfil de cada, tá? Mas é importante que nós ensinemos todas essas partes. A criança deve ser treinada para se tornarem missionárias. Devem ser ajudadas a compreender o que devem fazer para serem salvas. Ellen White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 168. Em todas as reuniões do clube, deve haver um momento específico para a instrução de classe. É necessário aproximadamente 50 minutos para isso. Então, vamos pensar que durante as 3 ou 4 horas que um desbravador fica no clube, ele tem que ter um tempo de uns 50 minutos para fazer a classe. E para que ele compreenda e entenda o que ele está fazendo. Cada classe deve ter o seu instrutor, e o mesmo é responsável pela atividade aplicada, e deve ter conhecimento pleno da atividade que está passando. Ou seja, ele deve planejá-la e estudá-la antes de passá-la aos desbravadores. Por que ele tem que chegar lá pronto? Tem que estudar e passar tudo? Porque é muito, muito ruim você ir chegar numa classe. Vamos pensar num professor, porque o instrutor é como se ele fosse um professor. Claro, diferente, o modo, as coisas como que ele não é uma pessoa que está sendo paga para isso, ele faz um trabalho voluntário, só que não é por isso que ele não tem a responsabilidade dele. Como a gente sempre fala, tudo que é feito para Deus tem que ser feito da melhor maneira possível. Então, essa pessoa ela tem que estar preparada para passar essa classe. Vamos dar, por exemplo, um instrutor chega na classe e todos os desbravadores estão lá, numa classe de amigo. As crianças estão todas lá, sentadinhas, aí fala assim, o que nós vamos fazer hoje? Aí o instrutor chega e fala assim, me dá aí uma apostila, vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos pensar, vamos ver o que vocês estão fazendo. Aí vai lá, perde. Nisso ele já perdeu uns 10, 15 minutos. E também, o desbravador, ele não vai ter confiança suficiente de que ele está aprendendo é o certo, porque a pessoa está lá fazendo de repente o que ele fez. Então é muito melhor, muito mais saudável você chegar com as suas atividades prontas, você chegar com as suas atividades certinhas, você ter plena
confiança e do que você está passando. E que eles consigam enxergar que você tem domínio naquilo ali. Então, por isso que é muito importante você se preparar antes de passar uma classe, ou uma especialidade, ou o que seja. O programa deve girar em torno das classes regulares e avançadas e especialidades. Esse é o programa principal. Não precisamos inventar nada para dar atividades ao clube. Basta trabalhar com as classes e especialidades. Como lá na frente, lá atrás, estava dizendo, nas classes e nas especialidades, tem todo um cronograma, todo um programa para que os desbravadores aprendam tudo. Então, dentro de uma classe de amigo, de companheiro, de pesquisador, pioneiro, excursionista e guia, lá dentro já tem várias atividades. Se um clube não tiver o que fazer, lá já tem tudo. Tem atividades que pode se envolver como atividades recreativas, tem atividades para parte espiritual, tem atividade para vida, para parte pessoal. Então, assim, é um programa muito completo. Então, se nós fizermos isso, nós já estamos fazendo mais de 50%, até quase 90% do que o desbravador tem que aprender. As especialidades. O estudo das especialidades tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento do indivíduo, proporcionando aos desbravadores uma forma atraente de aprender sobre o que o cerca. O propósito delas é ajudar a pessoa a crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. O tempo para essa atividade é de 40 a 50 minutos. Então, uma especialidade, ela tem muita coisa para fazer. Vamos pensar numa especialidade de mordomia. Ela tem praticamente um monte de coisa. Cortesia cristã. Então, assim, eu estou falando da parte cristã, mas vamos pensar num acampamento, fogos e fogueiras. Então, tudo isso tem muita coisa que leva a eles a aprenderem. Não é só porque é uma atividade de acampamento que não tem a parte também espiritual ali dentro. Tem sim, tem bastante coisa. Então, importante que isso seja feito da melhor maneira possível para que eles possam crescer dentro de um clube. O cantinho da unidade. É um momento muito especial entre o conselheiro e o desbravador. É um momento em que eles começam eles podem fazer várias coisas com o seu conselheiro. Eles vão conversar, eles vão interagir, eles vão fazer coisas criativas. Nesse momento, não tem que ser feito classe, não tem que ser feita especialidade. Tem que ser um bate-papo, alguma coisa descontraída, um jogo com eles, alguma coisa legal, para que eles possam interagir um com o outro e com os conselheiros da unidade. O conselheiro deve trazer sempre filmes, sempre com temas, claro, né, olhando nossos princípios. O diretor tem que saber o que está sendo passado antes, conversado, para ver se pode ser, se é viável aquilo. Jogos, gincanas, leituras, curiosidade. Então, assim, são coisas, um momento de descontração entre o desbravador e o conselheiro, tá? Isso daí pode ter em termos de 20, 30 minutos, tá? E ele não pode faltar e não pode ser substituído por outra atividade. Ordem unida e civismo. Dentre as atividades de que temos no clube, Ordem Unida, civismo, chama-se a atenção pelo fato de se tornar mais fácil com esses dois instrumentos. Desenvolver os juvenis os 3 princípios que regem o caráter e a personalidade: ordem, disciplina e união. Então, assim, lá dentro de uma aula de Ordem Unida, ela tem muita coisa. Disciplina é um dos principais, tá? E união entre todos, porque todo mundo tem que trabalhar junto. Então, isso é importante. Atividades espirituais. A classe bíblica também é a principal atividade do Clube Desbravador. Ela não pode faltar. Ela sempre se inicia em abril e termina em setembro, para que as crianças, os juvenis, estejam prontos para o batismo da primavera. Então, assim, é uma parte principal. Um clube de desbravador tem que ter uma classe bíblica, tem que ter uma atividade espiritual. É indispensável que o oficial do dia, a pessoa que vai estar responsável por essas atividades, tenha alta consideração às pessoas. Tanto as que são beneficiadas pelo programa, quanto aquelas que fazem acontecer.
Confie neles, elogie o trabalho que eles estão desenvolvendo. O objetivo final de todo o programa, de tudo que nós fazemos no Clube Desbravador, é a salvação de pessoas. Então, diretores, conselheiros, instrutores, cada um tem a sua função e cada um tem um papel muito importante dentro de um clube desbravador. Então, e o diretor, ele tem que elogiar o trabalho deles. Tem o diretor, ou mesmo um conselheiro elogiar o trabalho do diretor. Então, vocês têm que trabalhar junto, sempre em conjunto e sempre um apoiando e ajudando o outro, para que todas as atividades, todos os programas que nós fizermos seja simplesmente para a honra e glória de Deus e para que sejam voltados para salvar vidas e pessoas. Agora o programa de clube já está feito. Podemos colocar uma cópia no mural da igreja, uma na sala do clube e outra para os pais. Assim, todos saberão que as atividades estão acontecendo nas reuniões dos desbravadores e dirão: puxa vida, este ano o clube está organizado. Sentir firmeza. É uma opção para vocês colocarem as atividades lá, o que está sendo feito depois que vocês organizarem tudo certinho, deixar lá para que as pessoas possam ver que vocês são pessoas organizadas e que todo o trabalho de Deus é organizado. E que as crianças e que os desbravadores, os juvenis, os jovens, os adolescentes vão ter as suas responsabilidades e eles vão ficar felizes de estar fazendo parte daquilo tudo. Eu vou deixar para vocês um modelo de programa de uma reunião. Mais ou menos o que foi falado lá no planejamento de clube. É isso. O horário, a atividade da reunião e o responsável por aquela atividade. O responsável por aquela atividade pode ser o oficial do dia, pode ser o diretor. E o que é importante também, o oficial do dia, ele é a pessoa incumbida a cobrar os horários para que eles sejam feitos dentro do programa, para que não exceda em nenhum, que não falte em outro. Porque, por exemplo, se uma abertura demorar mais que 15 minutos, com certeza o cantinho da unidade vai ser prejudicado. Ou o programa da classe, ou a especialidade, ou a recreação, ou o aviso. Então, o que pode acontecer se isso daí, se nós atrapalharmos uma? Se o cantinho da unidade demorar 1 hora, eu perdi praticamente a minha classe. Se eu estou lá na classe e eu começo a dar uma atividade e demora mais de 40 minutos, minha especialidade vai ser prejudicada. Às vezes eu nem vou fazer especialidade naquele dia. Vão ter dias atípicos que pode acontecer, não tem problema. O que não pode é que todos os domingos aconteçam a mesma coisa. Existem clubes que fazem atividades aos sábados. Então, esses clubes que fazem atividades aos sábados não tem a classe bíblica no domingo. Então, eles não têm essa parte que está aqui. Acho que, na verdade, até esqueci de colocar a classe bíblica aqui. Mas tem que ter, tá? Então, assim, faria no sábado. E aí, eles poderiam fazer uma especialidade na parte de espiritual no sábado. Tem clubes que optam também por ter apenas 3 reuniões por mês, que uma vai ser ao sábado e as outras vão ser aos domingos, dando folga para todo mundo. Então, isso aí é de cada clube. Depende da organização e da programação de cada um. É só isso. Nós chegamos ao fim. Se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Vocês já têm o meu contato. Se precisarem de alguma dúvida ou de outros modelos, vocês podem contar comigo, tá? Fiquem com Deus, espero que tenham aproveitado bem e que esse curso sirva de base para que vocês façam um bom clube e um bom desenvolvimento e um bom trabalho com as crianças. Até mais!